esse código tecnológico, portanto. Então, desse modo, a mediatização é um conceito que descreve o processo de mudanças qualitativas em termos de configuração social por efeito da articulação da tecnologia eletrônica com a vida humana. Esse código é que redobra. Então, esse conceito dá conta de uma nova instância de orientação da realidade, que é capaz de permear, de atravessar mediaticamente as relações sociais, quer dizer, as relações sociais constituídas por esse conceito, essa imagem que é tecnologicamente produzida e que media as relações sociais. E aí o sujeito não é mais dono, não consegue mais controlar a sua própria imagem, como se dá na relação do ópera. Eu falei do Chico Buarque, que foi realmente um fenômeno no Brasil, de música, durante a ditadura, de conquista de um público jovem, daí uma certa raiva que ficavam dele, mas ele não gostava da Globo, ele jamais gostou da televisão. Então tentava a todo custo, não entendia porque queriam entrevistar, porque queriam levar para a Globo. E uma vez uma pessoa disse para ele assim: ninguém é dono de sua própria imagem, já numa dimensão dessa. Não é dono mais. A imagem é maior que a pessoa. Então, queira ou não, onde chega, você vai pedir o autógrafo para ele, que enche o saco, esse negócio de autógrafo. Vai pedir autógrafo, vão olhar, vão paquerar, não sei o que, sabe? Porque já não é mais ele mesmo. É uma imagem, como se fosse um holograma, e todo mundo se sente, digamos, dono daquele holograma, porque ele foi insultado pelo gabinete. Talvez as pessoas não tivessem sido insultadas por apoiar o governo na rua, como se o sujeito atravessar a rua e querer bater nele, praticamente porque ele tinha apoiado. Se fosse outra pessoa, disse, vamos lá, né? Mas ele não faz isso, né, de briga, porque a imagem dele ficaram com muita raiva do Chico Buarque. Estou falando dos que ficaram com raiva. Eu circulo em alguns ambientes que as pessoas têm raiva dele, ficaram com raiva dele. Porque Chico Buarque, a imagem dele estava muito codificada em cada macaco no seu galho, ali na música, talentoso da música, da esquerda. De repente o cara vem e apoia o governo dessa forma. Aí as pessoas ficam com raiva, querem bater nele, querem bater. Então, por meio do desenvolvimento acelerado desses processos de convergência mediática, nós estamos assistindo ao desenvolvimento de uma forma virtual, ou uma forma simulativa de vida. Essa imagem da mediatização é uma forma simulativa de vida que está se constituindo, vivendo entre nós. Por enquanto, ainda é um conceito, a mediação, é possível que seja, de repente, uma realidade tecnológica, que de repente já acontece. Digamos, nós já fazemos, não sei se você já fez banca por Skype. Eu já fiz uma, detestei. Fazia e acabo de recusar uma. Exatamente por esse motivo, porque eu digo, não vai funcionar comigo. Eu vou ficar nervoso. Na hora o computador vai dar pau. Comigo eu não quero. Eu disse, eu posso dar um parecer, mas não pode com a Tesla lá em Brasília. Tem a ata, você tem que ir para o correio para mandar um negócio, é uma chatura, né? Mas, na verdade, essa forma, Skype, por enquanto ainda é chato, tecnológico, nada nos garante de que dentro de 4, 5 anos isso pode virar um holograma seu e você falar com o outro como se fosse. Não é nada mais futuro, não. Não é nenhuma science fiction, não. O futuro fica despencando em cima de você hoje. Esse é o problema do futuro. O futuro não está mais lá na frente. Né? Vive despencando no presente por meio desses objetos. De repente é isso. Né? Isso que eu chamo uma forma simulativa de vida. Que você já observa, se você der esse conceito, você pode observar na vida real, como 15 dias atrás estou numa festa assim, na Beira Soto,
amiga minha, cheia de gente da Globo, estava conversando com as duas pessoas, um inclusive masculino, que a pessoa que estava conversando não sabia, né, quem era, olhou, não deu muito importante, depois se soube, disse assim, esse é fulano, Salvador, Malvino. Aí a pessoa que não tinha dado atenção, ai que cara, que a mulher, cheia de homem bonito, assim, mas tinha visto antes, não tinha achado. Tinha achado, tinha prestado atenção, mas na hora que viu, disse que era uma novela tal dessa, eu também nunca tinha visto. Mas, não é nada, mas depois que foi atravessado pelo código tecnológico e a imagem estava construída, aí prestou atenção, disse que era um gato, não sei o quê. Era me deixou arrasado. Não disse nada de mim, o gato. Então, portanto, nós estamos assistindo a uma mutação sociocultural. Quer dizer, há uma mutação das mediações tradicionais que está centrada no funcionamento atual das tecnologias da comunicação. Tudo isso começou com a televisão, se confirmou na era digital e, na medida em que os telefones, os celulares, os laptops ou todos esses dispositivos de conexão com a internet, toda essa coisa capaz de produzir entretenimento, usando programação televisiva, filmes, jogos, música, tudo isso não só mudou o panorama de consumo da mídia, como também criou canais próprios de mediação. Ou seja, a mediatização é capaz de criar canais próprios de mediação. Ora, nada disso está fora das transformações do capital. Quer dizer, o campo da informação é, na prática, a materialização de uma ideologia, que é uma ideologia neoliberal, comprometida com o mercado, portanto, comprometida com a financiarização do mundo. Eu falei aqui, já disse várias vezes. Então, a mídia não é mais o que era, a mídia se tornou, portanto, a imprensa, um intelectual coletivo da liberdade exclusiva do mercado. Da liberdade exclusiva do mercado. Portanto, não é mais agente dos universais do esclarecimento liberal, mas sim do reordenamento global financeiro e mercantil. Quando eu vinha para cá agora, de carro, eu ligado na CNN, tinha uma pessoa que estava sendo entrevistada que eu não vi o nome, mas era alguém do mercado financeiro, que dizia assim, vamos ver como é que será. Se esperava que, tendo imediatamente tomado posse o que era o presidente interino, que houvesse uma grande euforia no mercado financeiro. Aí disse, mas não houve. Vamos ter que esperar para ver medidas. Eu achei gozado isso. Que esperasse que houve uma grande euforia. Ele disse nos que o apoiaram, no mercado financeiro. Quer dizer, é o mercado financeiro, efetivamente, quem dá as rédeas, quem controla. Se vier uma euforia dali, tudo bem. Que realmente não dava para ver, porque o que eu vi na televisão, na rua, o pessoal queimando pneu em São Paulo, depredando o banco. Esse negócio de São Paulo foi maior do que pensa deu, hein? Houve banco depredado, houve pedrada na polícia, pneu de palma. E eu suspeito que não vai ser a única, né? A primeira não. Essas coisas vão se reproduzir por aí. Na Bahia, por exemplo, quando eu estive anteontem, eu vi de alguns setores assim, quero ver se é homem mesmo, se vem visitar a Bahia. Pessoal, esse baiano na rua é histérico, danado. Vamos ver. Então, a mídia é um dispositivo de dominação sensorial e dominação simbólica, portanto. Então, como esse dispositivo, ela não oculta o compromisso dela com o espírito objetivo dessa ordem mercantil. Portanto, ela explicita as estratégias que ela tem de identificar,
de marcar, de fixar nos lugares o centro de consumo. Isso já está dado com o Google, com a internet. Cada consulta dessa que você faz, cada acesso que você dá, você está sendo, tem uma antropologia de consumo, está fixando você, está marcando você. Então, associando os seus gostos, sabendo tudo de você. Já existe uma antropologia. Você hoje está sendo mais conhecido do que a antropologia acha que conhecia os índios, nas etnografias, porque cada acesso desse não é inocente, o cara está ganhando dinheiro com o seu acesso e está lhe fixando, está traçando o seu perfil, como, claro, também o Serviço de Inteligência do Tesouro Americano, a outra também de olho se você dá muita opinião contrária, você está fixado numa caixa ali. Isso não importa muito mais, no meu entender, mas o mercado sim. Né? Então, cada vez mais, os lugares dos indivíduos estão dispersos, estão fragmentários na identidade, está mudando. Então, nesse reordenamento global do mundo, o entretenimento, o serviço de consumo, tudo isso começa a ganhar estão ganhando o primeiro plano das atenções, de maneira que ocorre o fenômeno da propagação de um tipo de informação que está mais relacionada com o entretenimento, está mais relacionada com a frivolidade, portanto, ou a parques temáticos, pode falar de parques temáticos da notícia, do que com a ideia antiga de público e de vida cívica. Né? Portanto, a mídia, aquela mídia de que falava o Dewey, que poderia servir para a educação pública, era uma espécie de ventríloco da comunidade. A comunidade supostamente falaria através da mídia, a mídia ressoaria a voz da comunidade. Mas a mídia não é mais ventríloca de comunidade nacional nenhuma. A mídia não é mais intérprete de virtude comum nenhuma. A mídia é intérprete de si mesmo, enquanto boca orgânica do mercado. A mídia é boca do mercado. Como Calvino, protestante, se dizia boca de Deus. Eu sou a boca de Deus. O Deus hoje é o mercado. Então, sob esse regime de temporalidade, que é totalmente identificado com o capital, o principal objetivo da mídia contemporânea é se apropriar de alguma coisa em você que é cara a ela, que é caríssima. Não é mais a sua consciência para lhe dominar, nada disso. Não domina a sua consciência. Não é mais o seu trabalho que você poderia fazer, a sua atividade. A mídia que é o seu tempo. A mídia que é o tempo do outro. De logo, o tempo é a mercadoria valiosa de que a mídia hoje busca. Quer dizer, por quê? Porque o tempo é rentável. O seu tempo é rentável. O seu tempo pode se transformar ali em publicidade imediatamente. Com o Google, com essas empresas, o seu tempo se transforma em publicidade. Então, desaparece aquele papel de agente da cultura que a imprensa sempre pretendeu desempenhar naquela articulação simbólica que a imprensa faz da cidadania. Desapareceu. Então, nós estamos vivendo uma nova conjuntura em que essa conjuntura você descreve a imprensa tradicional, que é essa imprensa do regime formativo liberal, como coisa do passado. Nesse meu livro, A Narração do Fato, eu usei essa expressão, não sei realmente se eu inventei ou se eu tirei isso de algum lugar, que eu botei entre aspas, também não sei essas coisas, que é descrever a imprensa como uma charrete puxada por cavalo numa via expressa de 8 pistas. É devagar, né? Você bota uma charrete puxada a cavalo numa via expressa, não precisa nem de 8 pistas, numa via de 8 pistas como a BR-40, vai devagar. Essa charrete vai devagar. Então, essa imprensa seria alguma coisa a ser superada por um regime que não é mais informativo em primeiro plano. É um regime mais conectivo do que informativo. É conectivo, é conexão. Ou seja,
é dispositivo em rede voltada para a conexão generalizada das pessoas. As pessoas conectadas às outras. Então, você diz, isso é bom? Não sei, eu não estou fazendo aqui julgamento de valor. Eu sei o quanto poderoso é estar conectado. A conexão é não só poderosa, do ponto de vista da regimentação de quem faz a conexão, como do próprio conectado. Do próprio conectado. Estar conectado é muito gozoso. Em todos os sentidos dessa palavra. A conexão. A conexão. Só que nessa conexão técnica, a ética comunitária, ou ética coletiva, aquilo que foi reserva de sentido para o liberalismo político, desceu pelo ralo. Essa ética desceu pelo ralo. E daí a margem para que você multiplique, ou para que se multiplique no novo espaço público, ou no espaço publicitário, ou no espaço cibernético, todas as taras que sempre constituíram o outro lado da moeda moral. Todas as taras. Quer dizer, a mídia de hoje, com raras exceções, passa ao largo da experiência da virtude cívica. E as audiências também. Esse é um caminho para, talvez, explicar que nessa possibilidade enorme de conexão que as redes sociais dão, porque parece que as taras, as piores taras, individuais ou coletivas ou grupais, ressurjam. Desde as taras sexuais, da pedofilia, o pedófilo, por exemplo, ele sabe que ele será apanhado. Ele sabe que se botou na rede e aquilo constitui crime, essa coisa, que hoje não precisa ser a polícia mais sofisticada, não. Tem condições de rastrear, de apanhar, por isso são os grupos de pedófilos vão apanhar. Mas não é só tara no sentido sexual, não. É tara no sentido mental, existencial, a tara do ódio ao outro, do racismo, encoberto pela máscara de quem está falando. Isso que é característica, eu não estou dizendo novidade nenhuma para vocês, das redes sociais, da internet, com um lado muito bom, muito cômodo, com a internet para todo mundo, dos e-mails, das conexões rápidas, de enviar artigos, de enviar texto, recolher informações, mas também um lado de emergência na conexão desse outro lado da virtude moral. Então, não sei também se isso tem alguma importância para a consciência de ninguém. Né? Eu não estou fazendo um julgamento nesse sentido, porque eu sei que quanto mais você expõe as taras, mais essas taras se estiolam em sua novidade. De repente você não dá mais bola. Tá bom. Mas nós estamos vivendo um momento desse tipo, em que um exemplo é aqui essa garrafa aqui, né? Essa garrafinha, você tem a água aqui dentro e tem uma água aqui fora, né? Que transpira, que poreja da garrafa. Aí eu digo, a água poreja, ela transanda. Essa rede hoje, o ódio me parece transandar dela, porejar dela, nessa conexão. O ódio e a tara. Então não me atrai muito esse lugar, mas estou atento a ele. Então, porque houve recentemente isso no Globo, detalhe, o resultado de uma pesquisa americana com 500 e poucos programas, vocês viram, de televisão, inclusive o Game of Thrones, que esse programa existe, onde os pesquisadores chegaram à conclusão de o que motiva, o que move efetivamente o público da televisão, não é a diversão pura e simples, nem é o amor. Esse é o ódio.
E aí começou a quantificar as situações de ódio, de extermínio, de matança. E deu como exemplo essa série Game of Thrones. Eu não sei se alguém aqui já viu ou viu. Eu não vi, eu passei a ver. É gozado, porque você sabe exatamente que isso aqui tirou daqui, tirou da Idade Média, mas é muito bem feito. E é tão obsceno. Mas é um obsceno gozado que não é igual ao filme pornô que você vê. E é por isso que o filme pornô é ridículo, assim, às vezes, né? O pornô é mais ridículo. Porque é explícito demais. Ali é e não é pornô, é simplesmente obsceno, é brutal, é tanta morte quanto sexo que aparece. Todo mundo viu aquilo, Game of Thrones? É terrível, né? Eu não vi ainda a série, é terrível. Hein? Só pedacinho. É. Não? Nossa Senhora, é terrível, é terrível. Eu fico olhando assim. E quase ninguém sobrevive, porque eles vão matando todo mundo, os heróis, né? Ele. Quem? Eric Filinto? Meu amigo Eric Filinto. Não, mas eu estou vendo, eu já vi, comecei a ver, eu tinha visto aquele House of Cards, que eu também nunca vi. Muito bom. Mas nunca vi criaturas tão amorais no sentido, né, sentido político, capaz de qualquer coisa. Sexo não tem nenhuma importância nesse House of Cards. Mas nesse aí tem. Nesse aí ela é parte da coisa, no Game of Thrones. Então, vinha só ódio. Olha, nesse novo sistema, a velha imprensa escrita, vamos voltar para o assunto, se redefine. E se redefine como parte daquilo que tem chamado indústria de conteúdos. Bem diferente da imprensa liberal como surge. Aí você tem uma indústria de conteúdos. A imprensa escrita é uma dessas indústrias de conteúdos. Você tem vários. O Google é indústria de conteúdos. E o que é o Google, na verdade? O sistema de informação. É a velha enciclopédia que a gente tinha ou tem nas estantes, coisas mais para enfeitar. Mas você consultava, enciclopédia britânica. Eu me dei conta que depois do Google, eu nunca mais consultei enciclopédias. Eu tenho enciclopédia. Nunca mais. Você tem lá o Wikipedia, não sei o quê, e tem é gozado porque alguns termos, aí eu não sei se a confiabilidade. Vocês verificaram alguns termos, a fonte sou eu próprio. Veja um termo comunicação. Tudo que tem é texto meu, artigo meu, mas eu queria outras opiniões, não tem. Mediatização, não sei o que, é comigo, aí tudo se explicar. Mas em tudo, em praticamente tudo. Né? Então é um conforto você botar ali, ligar e ver. Né? Mas é a velha enciclopédia. A antiga enciclopédia é simplesmente acelerada, mais rápido, não tem poeira, né? Você não precisa espanar, não precisa nem carregar aquele alfarrábio pesado. Então, é indústria de conteúdo. É conteúdo o tempo inteiro. Então, portanto, o que eu quero dizer que ser indústria de conteúdo? Que a imprensa hoje, o velho jornalismo, é uma produção sem território. Que a imprensa tem um território, que é o território nacional. Uma produção desterritorializada de programas para redes telemáticas. A tendência é essa. Então, por outro lado, quando você toma o entretenimento como padrão, tudo conflui para a hegemonia daquilo que antigamente se chamava página de variedades. Você abria o jornal, a revista tinha página de variedades, em que a superficialidade e a frivolidade constituíam as regras, e que tinha também no jornalismo, jornalismo de revista, jornalismo ilustrativo, essa variedade. Eu fui chefe
de reportagem, que eu minha passagem por redações, quando eu vim da Bahia, e chefe e redator, por exemplo, da revista Manchete. Não sei, a revista Manchete acabou, né? Eu fui da redação, sabe, da Manchete. Me lembro, às vezes, você com o layout enorme ali, quebrando a cabeça para fazer um texto, sei lá, de 15, 20 linhas, de uma mulher bonita, que era isso. E aquele grande jornalista, que era o Justino Martins, que era editor da Manchete, um bom jornalista que foi em Paris, mas eu não tinha o gosto disso. E que eu ficava fascinado com ele. Porque ele projetava aquelas moças, serram granfinas daqui do Rio, serram modelo, para ser reproduzida em muitas cores na Manchete, que era uma revista bem impressa, né? E ele dizia, tu acha? Eu disse, mas é linda, Justino, linda. Mas tu não viu a celulite? Eu disse, que celulite, rapaz? Tem celulite aí. E tinha, quando ampliava, tinha. Quer dizer, um talento em vulgar para ver celulite ali, onde ninguém mais via. Entendeu? Justino é extraordinário. Foi extraordinário. Um homem que viveu para aquilo. Mas estou falando dele assim, mas gostava muito dele. Quando ele conseguia fazer um texto de 15, 20 linhas, era bom o texto dele. E ele tinha esse gosto para esse jornalismo de entretenimento, que tinha redatores, olha, eu tinha como colegas de redação Carlinhos de Oliveira, em determinado momento, Raimundo Magalhães Júnior, Lago Burné, o Nilson Lage, foi meu colega de redação, Marco de Castro, uma turma, e fazia essa coisa, esse tipo de coisa. Eu chamava isso de jornalismo de variedades. De variedade. Aqui está a realidade, como o Justino gostava muito, morou na França, eu dizia assim, nós estamos a côté da realidade, estamos ao lado da realidade. Esse jornalismo de variedades é o jornalismo da frivolidade. Bom, então, há um texto recente do Michel Maffesoli, que está até chegando aí, falar sobre educação, sei onde ainda não chegou, senão já teria contado. É uma pessoa muito conhecida, né? Até no ano passado, qualquer coisa aqui, eu estava na mesa com ele, negócio da Regina Andrade, né? Aqui na UERJ. Ele diz que ele fala um degringolado do pensamento. Que nesse degringolado do pensamento, ele diz, nós ainda não medimos as consequências disso. Estamos longe de medir as consequências disso. Ele diz que o jornalista tem uma parte de responsabilidade que não pode ser ignorada. Uma pessoa lhe ataca diretamente, assim, o jornalista. E, só que ele está falando de jornalistas franceses. Ele diz que um bom número deles abusa da verborragia de mau gosto, repete mecanicamente fórmulas estereotipadas sobre assuntos requentados. Tá? Num pau jornalista. E também trabalha essa questão obsessiva do entretenimento, você se divertir a qualquer custo. Ele disse, o jornalista, em suas diversas mídias, se contenta em ser um papagaio. E dessa maneira ele encoraja um divertimento cuja necessidade você é preciso negar, às vezes, esse divertimento como uma necessidade absoluta. Ele diz, mas se torna inquietante quando isso ocupa todo lugar do espaço público. Ora, na verdade, esse ataque aí, de uma vez ali, que às vezes, na verdade a imprensa dá até muito espaço para ele, tanto na França quanto aqui, mas aí ataca ele também. Essa descrição vale para a generalidade da imprensa escrita e da generalidade televisiva, em que está desaparecendo progressivamente o que? A mediação. Ou seja, aquela mediação que foi necessária para constituir esse movimento está desaparecendo. Então, na prática, a pauta jornalística, eu digo, é a repetição mecânica de pautas de outros jornais, de outros meios de expressão, como se o jornalista publicasse para ser lido por colegas, se aqui no Rio, para ser lido no seu próprio ambiente profissional.